E aí galera, tudo bom? Vamos falar de semelhança de triângulos hoje? Vamos lá? Galera, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é um papel, certo? É um papel, mas é a representação de um veículo militar mais conhecido como tanque, certo? Bom, mas aí por que você reconhece que esse daqui é um tanque? Porque ele é parecido, ou seja, ele é proporcional. E quando na matemática a gente fala que é parecido ou proporcional, a gente está falando que é semelhante. Ah, legal! Como é que eu identifico que isso daqui é um tanque? Ah, porque ele mantém os ângulos. Ah, tem aqui um ângulo entre aqui a rodinha e blá blá blá. Ele também tem esse caninho aqui, que ele mantém um ângulo para poder mirar e blá blá blá. E o que mais, pessoal? Ele é proporcional. E nesse caso, galera, é o seguinte: considerando que um tanque, tem 4 metros de largura e aqui tem 5 centímetros, significa que esse tanquinho ele é 80 vezes menor que um tanque real. Esse 80, galera, de onde surgiu esse 80, esse número? Peguei a largura de um tanque real e dividi pela largura desse tanquinho, que é 5 centímetros, 0,05 metros. Daí a gente obtém esse K. Tá, esse K ele diz quantas vezes o tanque real é maior que esse tanquinho aqui. No caso, 80 vezes, tá? Esse K é conhecido como constante de proporcionalidade. Então, a constante de proporcionalidade me dita quantas vezes uma figura é maior que o outro, né? Por exemplo, se fosse 1 para 80, que é esse caso, vai ser cada centímetro desse tanque vai ser 80 vezes menor que o tanque real. 80 vezes menor, galera, não é só a largura, é o comprimento também, vai ser 80 vezes menor. O volantezinho que tem aqui dentro desse tanque que não dá para mostrar, porque enfim, ele também tem 80 vezes menor que um tanque real. Esse caninho aqui, pessoal, é 80 vezes menor. O monitorzinho aqui do painel aqui de controle do tanquinho é 80 vezes menor. O bonequinho 80 vezes menor vai ser a cabeça 80 vezes menor e por aí vai. Tudo tem que ser 80 vezes menor. Não é só o comprimento, não é só a largura. Tudo vai ser 80 vezes menor. Por quê? Porque a constante de proporcionalidade nesse caso é 80. Ou seja, esse tanquinho e o tanquinho real são semelhantes, são parecidos, são proporcionais. Beleza? A gente está falando de tudo a mesma coisa, tá bom? Vamos para um exemplo mais parecido com a matemática, tá? Vamos pegar uma matemática que a gente trabalha, beleza? Então vamos pegar um triângulo, tá bom? Vamos lá. Então, galera, vamos aqui ver no primeiro exemplo aqui, triângulo, apareceu o triângulo, não é mais tanquinho, beleza? É o seguinte, galera, olha só. A gente tem quantos triângulos aqui? A gente tem 2 triângulos, um aqui e outro aqui, beleza? Primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: eu preciso ver se esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo, né? Se eu tiver 2 ângulos correspondentes, ele vai ser semelhante. Tá, por exemplo, esse ângulo vale alfa. Ah, aqui também vale alfa. Aqui vale beta, aqui vale beta. Logo, a gente sabe que esse terceiro ângulo aqui, vale gama, se aqui vale gama, aqui vai valer gama também. Porque é o seguinte, a soma dos ângulos tem que dar 180. Então se alfa mais beta, quanto falta para 180? 180 é menos alfa menos beta, né? Ou seja, gama. Então aqui também, 180 menos alfa menos beta é gama. Então beleza, esse triângulo tem os mesmos ângulos desse triângulo aqui. Portanto, eles são proporcionais. Portanto, eles são semelhantes, eles são proporcionais. A gente viu no caso do tanquinho, beleza? Que o tanquinho mantinha os ângulos do tanque original. Por isso que a gente reconhecia, por isso que a gente identificava que era um tanquinho, embora seja um tanquinho de papel. Então, por que a gente reconhecia? Porque os ângulos eram iguais. Esse triângulo aqui, o K é 2, porque esse lado vale 4 e esse lado vale 2. Então, esse triângulo é o dobro desse triângulo. Tudo nesse triângulo vai ser o dobro nesse triângulo aqui. Se esse lado vale 1 nesse triângulo, esse lado aqui desse triângulo vai valer quanto? Vale 2, pessoal, porque é o dobro, né? Daqui pra cá, galera, é 2. 2 vezes. 2 vezes. Ah, onde que eu tô vendo que é 2 vezes? Onde está escrito esse número 2? Não tá escrito em algum lugar. Eu sei que 4, que é esse lado correspondente, ou seja, 4 é o lado oposto ao ângulo beta, certo? Então, se o lado oposto ao ângulo beta vale 4 e aqui vale 2, logo esse triângulo é 2 vezes esse triângulo, né? Porque os lados correspondentes são proporcionais e a proporção aqui é 2 vezes. Aqui vale 2, aqui vale 4, beleza? Então, tudo nesse triângulo vai ser o dobro nesse triângulo aqui, não só os lados. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos o intestino grosso desse triângulo aqui. Quem que é o intestino grosso desse triângulo? Ó, é um troço assim. Pronto. Inventei. Esse cara aqui é o intestino grosso desse triângulo aí. Então, por exemplo, se esse intestino grosso vale 8, beleza? Se vale 8 esse comprimento, esse comprimento vale 8. Então, o comprimento correspondente desse triângulo, que é esse carinha aqui, vai valer metade. Então aqui vai valer
4. Então, esse carinha aqui vai valer 4 no triângulo pequeno, né? E vai valer 8 no triângulo grande. Tudo, pessoal. A altura relativa aqui vai ser o dobro daqui, a altura relativa aqui vai ser metade desse daqui, e assim por diante, tá, pessoal? Tudo que vai ser o dobro, beleza? Ah, mas até agora foi exemplo fácil, né? Você colocou lá dois triângulos um do lado do outro, era óbvio que é semelhante, né? Bom, mas na prova não acontece isso, né? Na prova cai desse jeito aqui, né? Tipo essa questão aqui, certo? E aí, beleza, olha só, né? A gente tem esse triângulo aqui que é retângulo, tá? É o triângulo 6, 8, 10, tudo bem? O triângulo 3, 4, 5, né? Multiplicado por 2, né? 10 ao quadrado dá 100, 8 ao quadrado dá 64, mais 36, 36 mais 64 é 100 aqui no Pitágoras, certo, pessoal? Então, beleza. Então, o que acontece, né, pessoal? Quantos triângulos você tem aqui, pessoal? Quantos triângulos eu estou enxergando aqui? 2 triângulos, 3 triângulos... Quanto você acha? Vamos ver. 2 triângulos, né, galera? Esse triângulo aqui e o triângulo grandão, né? Tá? Bom, e aí é o seguinte, ele falou, tá, isso aqui, ele falou que esse aqui é o E, né? É o E, não, na verdade é o 3, tá, pessoal? Vocês vão já ver o que acontece aqui, tá? Mas é o seguinte, esse triângulo aqui, ele é o quê? Semelhante ao grandão. Por quê? Bom, primeiro porque é o seguinte, o grandão, galera, tem esse ângulo bolinha e esse ângulo 90, certo? Tudo bem? E o triângulo pequeno tem esse ângulo que é 90, também esse ângulo bolinha, né? Logo, galera, é o seguinte. Logo, a gente conclui que o terceiro ângulo também vai ser igual. Ou seja, a gente sabe que esse triângulo mantém os ângulos do triângulo grandão. Então, os dois são triângulos semelhantes. Beleza? Só que é o seguinte, tá, agora eu vou pedir para você calcular quanto vale todos os lados do triângulo pequeno, né? E aí, como é que fica, galera? Vamos dar uma olhada? É o seguinte, olha só, eu tenho isso aqui, né? Tá certo? Então na sua cabeça tem que acontecer o seguinte. Tem que acontecer isso. Vocês entenderam, pessoal? Ó, o triângulo tá aqui, certo? E aí eu tenho esse triângulo aqui, que na verdade ela veio daqui, tá? Mas não tem problema fazer isso. Não tem problema fazer isso. Tá? Porque eu só quero saber as medidas, né? Então, o que acontece? Ó, aqui vale 3, certo? Ah, não era um E, é um 3. É, pois é. E aqui vale 6, certo? Logo, o lado correspondente aqui vai ter que ser metade. Então, isso daqui tem que ser 4, beleza? Isso daqui tem que ser 4, tudo bem? Por que você está colocando ao contrário? Vocês já vão entender. Isso daqui tem que ser 5, tudo bem? Isso daqui tem que ser 5. Logo, voltando para cá, pronto, a gente tem um triângulo 3, 4, 5, triângulo E, 4, 5, é 3 aqui, tá? Né? Então vocês entenderam, né? Da onde veio esse 4 aqui e aqui 5, né? Veio da semelhança de triângulo, tá? Você tem esse triângulo aqui, é semelhante a esse triângulo, exatamente o dobro desse triângulo aqui. Então, pessoal, é isso, tá? Na hora da prova você não vai conseguir fazer isso, né? Porque a prova não tem essa transparência. Mas como é que a gente vai resolver isso de maneira mais matemática, pessoal? É o seguinte, olha só. Primeiro você vai organizar, né? Você vai primeiro identificar os ângulos que são iguais, beleza? Esse é o primeiro passo. Então, galera, aqui basicamente estão os passos da felicidade para segmentos de triângulo, tá, pessoal? Ou seja, primeiro passo, identificar os ângulos iguais. Então, nesse caso, né, ele falou que, bom, a gente sabe que esse ângulo pertence tanto ao grandão como ao pequeno, né? E aí, beleza, eu tenho 90 graus que também pertence tanto ao grandão como ao pequeno. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, então o terceiro vai ser igual. Então, se o terceiro é igual, galera, a gente sabe que o triângulo vai ser proporcional, beleza? Então, o segundo passo, pessoal, a gente tem que marcar esses ângulos para poder fazer justamente, né, a divisão dos lados correspondentes, beleza? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o lado oposto ao bolinha vale 3, certo? Vale 3. Deixa eu arrumar aqui para vocês, então. O lado oposto ao bolinha vale 3, beleza? E no triângulo grandão, o lado oposto ao bolinha vale 6, ou seja, é o dobro, né? Então, tudo que tiver no triângulo pequeno vai ser metade do que tem no triângulo maior, beleza? Então, oposto ao ângulo traço, aqui vale, né? Oposto ao ângulo traço, aqui vale quanto, pessoal? Né? No grandão, oposto ao traço, vale 8, né? Então, oposto ao traço aqui, pessoal, tem que valer 4. Beleza? Oposto ao 90 no grandão vale quanto, pessoal? Vale 10, né? Oposto ao 90 vale 10. Então, oposto ao 90 aqui no pequeno tem que ser 5. Beleza? E, bom, o oposto ao bolinha a gente já viu, então é isso aí, beleza? Então, vamos para um outro exercício, galera.
Então, galera, questão do Mackenzie que eu coloquei aqui, tá, galera? Coloquei por dois motivos. Primeiro, porque eu vou resolver a questão com vocês. E segundo, para explicar essa anotação aqui, tá? Que é a anotação dos matemáticos. Tudo bem? Então a gente tem aqui, galera, tem vários triângulos aqui, né? Tem um triângulo, dois triângulos, três triângulos, aqui tem mais um, blá, blá, não importa. O que importa é o seguinte, importa no exercício que esse triângulo aqui, tá? Essa questão da Mackenzie, tá? Esse triângulo é semelhante a esse triângulo, tá? Bom, então, primeiro passo, a gente tem que identificar os ângulos para falar que é semelhante, né? Então, por que eles são semelhantes? Bom, vamos lá. Esse ângulo aqui pertence tanto a esse triângulo aqui, quanto a esse triângulo aqui, certo? E aí é o seguinte, ele falou que esses três ângulos são iguais. Então, esse triângulo, né? Esses quatro ângulos são iguais, na real. Então, esse triângulo é equilátero. Então, aqui é 60, 60, 60. Né? E 60, tudo 60. Então, se isso é 60 e 60, para dar 180 aqui, eu preciso de 60 aqui também, né? Logo, esse quinto ângulo aqui também é igual a esses quatro aqui, beleza? Ou seja, galera, o triângulo grandão tem esse ângulo aqui. O triângulo pequeno tem esse ângulo aqui. O triângulo grandão tem esse ângulo aqui. O triângulo pequeno também tem esse ângulo aqui. Ah, então triângulo AB vai ser semelhante ao triângulo DBC. Tá? Tem que ser nessa ordem. A gente fez isso, isso, isso. Então é isso, isso, isso. Beleza? Essa é uma anotação aí dos matemáticos. Beleza? Bom, o AC vale 2. Logo, esse cara aqui vale 2, né? Então vamos para o terceiro passo, tá? Bom, o primeiro passo foi identificar os triângulos, né? Segundo passo foi marcar os ângulos, tá? Tem um terceiro ângulo aqui que eu preciso marcar, tá? Se esse ângulo aqui pertence aos dois triângulos aqui também, logo esse ângulo aqui grandão vai pertencer também aos dois triângulos, tudo bem? Porque a soma tem que dar 180, tudo bem? Bom, a gente consegue observar também que esse lado é paralelo a esse lado porque tem a mesma inclinação, né? Aqui variou o traço, aqui variou o traço, certo, pessoal? Beleza, então é o seguinte, olha só. O AC vale 2. Ah, o AC vale 2, esse triângulo é equilátero. Então aqui vale 2, aqui vale 2, aqui vale 2, certo? Outra coisa, galera. O AB vale 6 também, né? Então esse cara vale 6 também, beleza? Ok? Ah, agora eu estou enxergando, né, um triângulo grandão semelhante ao triângulo pequeno, tá certo? E aí, beleza. Vamos determinar o K, que é o terceiro passo, tá? O K vai valer quanto, pessoal? Vai valer exatamente o grandão, vamos fazer o grandão dividido pelo pequeno, né? Então, esse é o lado do grandão, que é oposto aos dois traços, certo? Que vale 8. Tudo bem? Oposto aos dois traços aqui, tá? Esse é o ângulo dos dois traços, vale 8 no triângulo grandão. Tá? Isso dividido pelo lado correspondente do triângulo pequeno, que é os dois traços aqui, que vale 6. Beleza? Oposto aos dois traços aqui do triângulo pequeno, vale 6. Tá? Então, o K, pessoal, vale 4 terços. Beleza? Bom, então a gente tem o seguinte, esse K, né? A gente fez o que, galera? A gente fez exatamente o DB, tá? DB sobre quem? O AB, né, pessoal? Beleza? Então, DB sobre AB, galera, né? Vai ser igual a quê? Vai ser igual ao DC sobre o AE, que é exatamente o que ele está perguntando aqui, quanto vale AE, né? Bom, a gente sabe que a relação é 4 terços, beleza? Então, o que acontece? Eu vou pegar esse cara, que é o 2, beleza? E eu vou dividir pelo X, vou chamar esse cara de X aqui, beleza? Então, 2 dividido pelo X, né? O grandão dividido pelo pequeno, tudo bem? Vai ser o grandão, que é 4 dividido pelo pequeno. Essa é a relação de 4 terços que a gente encontrou aqui no K. Tudo bem? Que vai ser igual ao K, né? Então, daí a gente tem que o X, pessoal, vale 3 meios, beleza? 3 meios ou 1,5, beleza? Então, pessoal, a gente tem essa questão aqui, tudo bem? E aí, beleza. A gente tem quantos triângulos aqui, pessoal? Quantos triângulos você está enxergando? 2, 3, ó. Se você estiver enxergando 3 triângulos, cuidado, vamos ver. Então, eu tenho o triângulo aqui, beleza? E eu tenho esse triângulo aqui. Só estou vendo esses dois triângulos, não estou vendo mais nenhum outro triângulo, tá? Então, se você está enxergando 3 triângulos, cuidado, pessoal. Só tem 2 triângulos aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, o primeiro passo é o seguinte. Eu vou ter que mostrar para vocês que esses 2 triângulos são semelhantes. Para isso, eu preciso ver 2 ângulos iguais, né, pessoal? Então, olha só. Esse ângulo bolinha, ele pertence tanto ao triângulo grandão quanto ao triângulo pequeno, né? Fora isso, esse ângulo gama também pertence tanto ao triângulo grandão quanto ao triângulo pequeno, né? Então, beleza. Então, olha só, esse ângulo aqui, consequentemente, vai ser igual a esse ângulo aqui, né? Bom, até aí tudo bem. Então, o que eu vou fazer agora? Agora é o seguinte, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso, ó. E aí temos a mágica, tá? Ah, esse aqui era 2, era 2, tá? Não era 2 ao contrário. Tudo bem, pessoal? Olha só, né? A gente sabe que esse ângulo, portanto, vai ser igual a esse ângulo aqui, né?
Tudo bem? Legal, aí acabou o problema. Isso aqui a gente sabe que era 2, tudo bem? A gente sabia que era 2, tá? E aí a pergunta é o seguinte, o perímetro desse triângulo, beleza? O perímetro, pessoal, perímetro, tá, galera? Perímetro é 2P, tá? Ah, matemática é chato, galera. Perímetro é 2P, perímetro é P. Então, perímetro é 2P, tá? Então, o perímetro desse triângulo, galera, vai ser o seguinte, olha só. Né? A gente, bom, primeiro passo, identificar os triângulos semelhantes, né? Que a gente tem os ângulos iguais aqui, tá? Marcou os ângulos, que é o segundo passo. Terceiro passo é o seguinte, vamos calcular, vamos determinar o K. O K, né, vamos fazer o seguinte, o triângulo grandão, que é 4, dividido pelo triângulo pequeno aqui, lado correspondente, né? A gente tem que pegar o lado oposto ao gama, tá? Então 4 dividido por 2 cai 2. O que esse número significa? Que o triângulo grandão é o dobro do triângulo pequeno. Legal! Ou seja, esse cara vale 6, né? 2 mais 4. Então aqui vai valer 3, metade. Né? A gente já viu, tá? Que é metade porque o K é 2, tá? Esse cara é o dobro desse. Tá? Então isso aqui vale 5, isso vai valer metade, 5,5. Ou melhor, 2,5, né? Vai valer 2,5. Ou seja, quanto vai valer o perímetro desse triângulo? O perímetro desse triângulo vai valer 2,5 mais 2, que costuma dar 4,5, mais 3, que costuma dar 7,5. Então, o perímetro desse triângulo aqui, pequenininho, é 7,5. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Semelhante triângulo é isso. Você precisa determinar o K, tá? Então, você precisa primeiro identificar os ângulos que são iguais, e aí você viu que os triângulos são semelhantes, são parecidos, tá? Bom, existem casos, né, de triângulo semelhante, ângulo-ângulo, ângulo-lado-ângulo, quer dizer, lado-ângulo-ângulo, enfim, eu não vou ficar aqui, eu não citei esses casos, por quê? Porque eles são óbvios, tá, pessoal? O que você precisa entender é que eles são semelhantes, eles são proporcionais. Eu preciso determinar o K, e aí eu consigo saber tudo do outro triângulo. Beleza? Então é isso, pessoal. Falou!